Estamos no SEAD Virtual. E a aula de hoje são as normas regulamentadoras. A continuação da aula anterior, falamos um pouquinho sobre normas regulamentadoras. Começando da número 1, conversamos um pouquinho sobre a número 7, a 9, até a 18 foi conversado, então agora nós vamos ver um pouquinho sobre a 19 até a 36, que é a última. Na nossa conversa aqui, em alguns momentos eu falo qual é o número de algumas, outras não, nós vamos conversando, tá? Me acompanhe. Explosivos. É uma norma regulamentadora também, né, falando sobre explosivos, para verificar como que deve ser feita a fabricação, a utilização, o transporte de comércio, importação e exportação de produtos ou materiais explosivos, melhor dizendo. Então, uma empresa que mexe com explosivos, que tem esse comércio, as normas regulamentadoras, ali é falado de tudo, tá? Então, algumas empresas vão se encaixar em algumas normas, outras não, por causa desse comércio, ou se porventura, um dia, armazenar explosivos, deve saber direitinho como que deve ser feito isso. Essa norma regulamentadora, ela fala sobre explosivos e como que deve ser feito, então, como que deve guardar, como que deve transportar, como que é esse comércio, né? Por isso que é muito importante observar e ver como que a norma regulamentadora coloca, por exemplo, os explosivos para um ambiente de trabalho. Vejamos o próximo item. Inflamáveis e combustíveis. Está na NR20, são as definições para os componentes, né, segundo a NR. Líquidos inflamáveis, né, com os seus códigos, líquidos que possuem um ponto certo para que não tenha problemas de inflamação, de pegar fogo. Nós estamos falando de problemas com fogo na empresa, tá? Gases inflamáveis que coloca ali a temperatura, né, a quantos graus, maior ou igual. Nós temos ali alguns mecanismos para que os especialistas e os técnicos verifiquem como deve ser feito para cada empresa. Um líquido de combustível, como que deve armazenar esses líquidos, esses inflamáveis, esses combustíveis, tá? Então, nós temos toda a verificação na NR e a maneira como que deve ser feita. Continuamos a verificar aqui outra norma regulamentadora, número 24, condições sanitárias. São algumas exigências, então, dessa norma regulamentadora, tá? Então, o Ministério do Trabalho e Emprego coloca essas situações. Deve haver disposição de uma torneira para cada grupo de 20 trabalhadores, um chuveiro para cada 10 trabalhadores, né? No conjunto de instalações sanitárias, um lavatório para cada 10 trabalhadores. Vejam que as NRs, quando nós falamos de legislação, nos estudos de direito, nós colocamos as leis e o que deve ser feito e entra com a ação, procura o processo. Aqui é mais específico, tá? Ali coloca quantas torneiras, por exemplo, as instalações, como que deve ser feito. Então, isso aqui é observado pelos técnicos, os engenheiros do trabalho, os técnicos, é bem importante. Esse livro, essa norma regulamentadora, ele é específico, ele é objetivo e não deixa dúvidas. Então, é um livro muito fácil e direciona aos técnicos como deve ser feito. Quando tiver uma fiscalização, uma auditoria, isso deve ser observado, né? Então, é uma maneira do RH, desses profissionais que estudam a saúde, observar que as normas regulamentadoras, elas são claras e dizem o quanto precisa, como que deve ser feito. É o RH, né? São o setor de gestão de pessoas, essas pessoas, esse setor, ele tem que ter um funcionamento e uma cabeça jurídica. Observar o que deve ser feito e fazer, tá? Porque as normas, elas são claras e objetivas. Esse segmento deve ter, não há desculpa. A seguir, demais NRs. O que as demais NRs falam?
falam sobre sinalização de segurança, os mapas nos setores, que são os mapas de riscos, falam de extintores. Então, nós temos outras e várias colocações sobre como deve ser o ambiente de trabalho. Deve ser observado, então, a legislação, né, a consolidação das leis do trabalho, quando a gente fala em trabalho, e as outras normas complementares, como essas normas, aliás, regulamentadoras. A aula de hoje é essa. Um abraço.